Bom dia, pessoal. Vamos falar com o Senhor agora. Ó Deus vivo e santo, poderoso de Israel. Meu Deus, nesse momento nós nos colocamos aqui, meu Pai, iniciando essa madrugada na sua presença. Meu Deus, podendo aprender com o Senhor, nós estamos aqui fazendo o que Abraão fez, treinando a nossa mente, treinando o nosso coração. Meu Deus, porque sabemos, Senhor, que foi essa preparação que deu a ele aquela vitória, e aqui estamos para aprender com o Senhor, para ser aperfeiçoado com o Senhor. Nós estamos aqui, meu Deus, para poder, meu Pai, buscar a Tua presença, para poder, meu Deus, aprender e nos aproximar, desenvolver esse relacionamento, essa comunhão, porque é o que precisamos. Necessitamos do Senhor, necessitamos da Sua graça, necessitamos da Sua bênção. Meu Deus, nós não podemos nada. Eu sou o primeiro, meu Deus, a declarar isso. Eu não posso nada sem o Senhor. Eu preciso que o Senhor esteja comigo. Eu preciso que o Senhor esteja na igreja. Eu preciso que o Senhor esteja aqui nesse momento. Meu Deus, porque sem o Senhor, meu Pai, nada atinge o que deveria atingir. As coisas não fluem como deveriam fluir. Meu Pai, os resultados não acontecem como deveriam acontecer. Então eu peço, Senhor, eu peço que cada um possa sair, tanto aqui da reunião, como aqueles que acompanham a transmissão, possam sair renovados, fortalecidos, possam sair abençoados pelo Senhor em tudo, completos pela Tua presença, completos pela Tua graça, pela Tua unção, pelo Teu poder, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego, meu Deus, esse período da Casa Firme ao Senhor. Eu consagro, meu Deus, essa reunião. Dirija, conduza, que o Senhor esteja aqui do começo ao fim, Senhor. Meu Pai, e que vidas sejam impactadas e que possamos sair ainda mais crescidos e amadurecidos nesse relacionamento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, em nome de Jesus. Amém. Sente-se, por favor. Vamos lá. Eu falava ainda sobre isso na igreja hoje. E eu decidi falar novamente, até mesmo, porque se nós pegarmos principalmente a palavra de domingo, e nós vamos analisando cada ponto, o Senhor nos quer crescendo, o Senhor nos quer amadurecendo, até mesmo porque senão nós continuamos nos mesmos erros, continuamos nas mesmas atitudes. Se eu não cresço, as coisas não crescem. Se eu não cresço, as coisas não evoluem. Se eu não cresço, as coisas não são aprimoradas. E uma das coisas fundamentais para esse crescimento é o que nós ouvimos ainda agora há pouco na reunião do cultivo familiar. Diga comigo, treinamento. Nós falamos muito, que nós nascemos e somos treinados. Então, consequentemente, aqueles que nascem dentro da nossa casa, na nossa família, nós também o treinamos. Só que eu estava meditando nessa palavra e eu fui entendendo que isso também não se aplica só para as pessoas. Isso também se aplica a nós, se aplica aos nossos sentimentos, se aplica às nossas vontades, se aplica à nossa mentalidade, se aplica à nossa visão. E aí entra o ponto que eu tenho batido muito, e eu bati muito com a igreja ainda hoje. Será que nós temos treinado a nossa mente? Será que nós temos treinado o nosso coração? Será que nós temos treinado o nosso comportamento, os nossos hábitos, para fazer o que é certo, para dar a resposta certa, para fazer aquilo que o Senhor espera? Porque às vezes nós queremos crescer, mas nós não vamos crescer sem treinamento. Aonde eu me forço diariamente a não pensar como eu sempre pensei,
Eu me forço diariamente a não ter o comportamento que eu sempre tive, a não ceder para as mesmas coisas que eu sempre cedi. Então, será que nós temos passado por esse treinamento? Porque o Abraão, ele não treinou só aqueles nascidos na sua casa. Quando você vê, ele não se tornou um homem bem-sucedido, ele não se tornou um herói da fé para todos nós, o pai de todos nós que cremos por acaso. Você vai ver um homem ali que, além de treinar os nascidos em sua casa, pega tudo que ele viveu, pega tudo que ele passou. Foram 25 anos de espera, e como que ele não é reprovado? Foram 25 anos esperando por algo, e como que ele se mantém inteiro no Senhor? Aquele homem treinou a mente dele para não ceder aos pensamentos que vinha nela. Porque quantos dias o Abraão não deve ter acordado com aquele pensamento: não vai acontecer, se não aconteceu até agora, não vai fluir, se não fluiu até agora, se não deu certo até agora. Quantas vezes pensamentos não vieram à mente dele para tentar convencer ele que não daria certo, que não aconteceria? Se nós olhamos ele triste na tenda, se nós olhamos aquele momento, ele na sua revolta ali: Senhor, mas o que me darás? Eu não tenho filho. O nascido na minha casa, Eliezer, será o meu herdeiro. Então, como que um homem que passou por tudo isso, ele conseguiu passar e ser aprovado? Imagina o quanto ele treinou a mente dele para não pensar tudo que vinha nela. Aí nós falamos muito do treinamento, mas agora joga esse treinamento para você. Joga esse treinamento para os seus hábitos, para o seu comportamento, para o seu estilo de vida. Ainda a bispa dava o exemplo no domingo, na oração inicial, do momento que ele vai orar. Você já parou para analisar o quanto aquele homem deve ter treinado as emoções dele, para não ceder a ela? Porque imagina, foram 25 anos ali orando, imagina quantos clamores ele não fez, imagina quantas orações ele não fez, quantas ofertas ele não apresentou para Sara engravidar. Entrava ano, saía ano, e a Sara continuava estéril. Aí Abimeleque pega a Sara, Deus castiga Abimeleque, todas as mulheres do harém, elas ficam estéreis, e ali elas param de ter filhos. E aquilo me chamou muito a atenção, porque só um homem com as suas emoções treinadas passa por o que ele passou e é aprovado. Porque imagina nós, ele orava por um negócio já há tanto tempo, ele esperava um negócio há tanto tempo, ele ora, ele busca, ele pede, ele é fiel, ele obedece, ele é íntegro, e não acontece. De repente, um rei ímpio que não tem compromisso com Deus, não tem relacionamento com Deus, pega a esposa dele. Aí todas as mulheres daquele harém, vamos lá que ele era um rei mais centrado e tinha 30, 40 mulheres só no harém. Nós sabemos que tinha reis que tinha 300, 400, Salomão teve 1000 no seu harém. E aí ele chega, ele ora para aquelas mulheres, imediatamente aquelas mulheres voltam a dar à luz, engravida, e a esposa dele ainda continua estéril. Só um homem com as emoções altamente treinadas, só um homem que treinou as emoções para não dominar, ele consegue passar por aquilo, porque você não vê ele questionando a Deus, você não vê um homem chateado: Deus, mas o que é isso? Eu que sou fiel aqui, olha para a minha situação, e esse rei ímpio agora, ele está tendo o que eu sonhei a minha vida inteira, eu oro por ele e dá certo, eu oro por mim e não dá certo. Você não vê nada disso. Você não vê nada disso. Você vê um homem passando pelo que tinha que passar, sendo aprovado. Por quê? Porque ele tinha treinado todas as suas emoções, todos os seus sentimentos, todos os seus pensamentos. Por quê? Porque nós estamos sujeitos a pensar um monte de coisas o dia todo.
Nós estamos sujeitos a sentir. Quantas coisas você não sente ao longo do dia? Quantas vontades você não tem ao longo do dia? Quantos pensamentos não passam pela sua cabeça ao longo do dia? E aí a pergunta é: será que eu tenho me treinado para não cair mais nos mesmos erros? Porque as pessoas, elas vêm muitas vezes com aquela pergunta: eu não entendo, por que que eu ainda não consigo parar com isso? Por que que ainda eu não consigo mudar isso? Porque isso vai demandar treinamento constante, diário, aonde você nega a si mesma, onde você resiste à sua vontade, e você vai treinando o seu corpo, vai treinando a sua visão, vai treinando a sua boca, a não falar mais o que ela sempre falou. Você vai treinando os seus sentimentos a não te dominar mais como eles sempre te dominaram. Você não vai parar com algo do dia da noite se você não se treinar a resistir àquilo. A resistir a um comportamento, a uma atitude, a um sentimento, a um acontecimento. E aí que está. Era o que eu falo bastante, e eu já li várias vezes aqui essa passagem. Efésios 6. Na Bíblia Mensagem, que ela diz assim, que nós devemos utilizar todas as armas que o Senhor tem, disponibilizado para nós. Por quê? Porque nós não estamos numa brincadeira, nós estamos numa guerra séria. O diabo não tem medido esforços, basta você sair lá fora e você vai ver. O diabo tem usado tudo o que ele tem para influenciar, para enganar, para roubar, para devastar, para enganar pessoas, para enganar crianças, para enganar jovens, para enganar adultos. Ele usa pessoas, ele usa a mídia, ele usa a televisão, ele usa a internet, ele usa todas as ferramentas disponíveis. E aí eu fazia essa pergunta para a igreja. E será que nós temos usado as ferramentas necessárias e disponíveis? Você vê que o diabo, ele não tem perdido tempo. Tudo que ele pode usar, ele tem usado. E será que eu tenho me treinado a pegar cada palavra que eu tenho recebido e meditado nela, e me aprofundado nela, e usado ela para a minha vida não continuar mais da mesma forma? Não continuar mais da mesma maneira. Sabe por quê? Porque a guerra, ela chega para todo mundo. A dificuldade chega para todo mundo. O que vai diferenciar se você sucumbe ou se você vence? O que diferencia se você será levado ou se você resistirá? O seu treinamento, as armas que você tem, as ferramentas que você tem. E aí entra um ponto que eu tenho batido muito com a igreja. Você já parou para analisar se as suas ferramentas são suficientes? O culto que nós estamos aqui, ele chama o quê? Você já parou para analisar se esse relacionamento que você tem com Deus, ele é suficiente para o dia mau? Você já parou para analisar que se a unção que você tem, ela é suficiente para o dia mau? Você já parou para analisar se as armas que você tem, elas te protegem, elas te defendem? Porque isso aqui me chama muito a atenção. Gênesis 14, você vai ver que a guerra chega para todo mundo. A guerra chegou, e dentro dessa guerra tinha um homem que tinha fé, que era Ló, mas foi uma fé que não pôde defendê-lo. Ele tinha uma crença, mas uma crença que não pôde guardá-lo. Ele cria em Deus, mas isso não foi o suficiente para livrá-lo, para impedir que aquela situação acontecesse, para impedir que aquele problema pegasse. Então aí que entra. Às vezes nós nos conformamos e vamos aceitando. Aí daqui a pouco eu aceito vir à igreja só de domingo. Ou eu aceito só intensificar no propósito. Mas você já parou para analisar que cada culto que você participa é um treinamento que às vezes diante de um problema você precisaria? Você já parou para analisar? E o que eu tenho falado bastante? Espera se você tem condições de estar todos os dias, esteja todos os dias.
Se você tem condições de estar 5 vezes na semana, esteja 5 na semana. 4, esteja 4. 3, esteja 3. 2 que seja, esteja 2, mas não aceite só o domingo. Por quê? Porque na batalha, quando você para analisar, uma arma que te falta pode custar sua vida. Pode ou não pode? Hoje eu perguntava para a igreja, numa guerra, uma bala pode definir se você sai vivo ou morto. Pode ou não pode? Uma bala, imagina, você está num conflito ali. O inimigo está vindo, e a hora que você usa a sua arma para se defender, ela está sem bala, acabou a bala. Se ela tivesse uma única bala ali, você poderia escapar. Você já parou para analisar que às vezes nós vamos, por não nos treinar a fazer o que tem que ser feito e entender o que eu preciso, muitas vezes nós deixamos que o cansaço, ele tire de nós um treinamento que poderia fazer a diferença num problema que eu viveria. Você já parou para analisar que às vezes uma dor, ela pode tirar de mim o treinamento que me ajudaria diante de um problema, e aí, não vou na igreja hoje não, eu estou cansado, eu estou com uma dor, eu estou com um incômodo, isso, aquilo, só que você não está deixando só de vir à igreja, você está deixando de receber uma munição, você está deixando de receber uma ferramenta, que você poderia usá-la no dia mau. E quantas pessoas que às vezes uma palavra faz toda a diferença. Quantas vezes você passou por situações que aquela palavra que você recebeu fez toda a diferença para você vencer aquilo? Quantas vezes você se viu diante de algo que aquela mensagem, aquele culto foi crucial para a sua vitória naquela situação? Então vamos lá e você vai entender à medida que eu for falando. Gênesis capítulo 14, versículo 1. Por esse tempo houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Quedolaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adma, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Aí eu já quero pular, você vê que era uma guerra de 5 reis contra 4, e agora eu já quero vir aqui para o versículo 8. No versículo 8. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no vale do Mar Morto. Lutaram contra Quedolaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Aconteceu que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Diga comigo, os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra. Diga aí, partiram para casa, levando consigo todos os espólios de guerra e os mantimentos. Aí entra o ponto que eu tenho falado. Porque às vezes nós ficamos nessa ideia, eu creio, mas aí vem uma pergunta, mas será que eu creio o suficiente? Eu tenho fé, mas será que a fé é o suficiente? Será que a fé que eu possuo é o suficiente para me livrar, para me salvar, para me proteger? Porque aqui nós vamos falar agora, nós vamos entrar numa parte da história que era um homem que tinha fé. Era um homem que cria em Deus. Era um homem que, assim como Abraão, ele teve as mesmas oportunidades. Só que enquanto um se treinou e se preparou para aproveitar tudo que Deus havia dado a ele, nós vemos um outro que não teve tanto empenho. Nós vemos um outro que não teve tanta dedicação.
Nós vemos um outro que não teve tanto compromisso. E aí eu poderia usar o Ló como um tipo de cristão hoje. O cristão hoje que só se compromete em propósito. O cristão hoje que apenas vem por desencargo de consciência. O cristão hoje que carrega a ideia, mas pelo menos eu fui no domingo. Mas pelo menos eu participei da ceia. Era esse tipo de cristão que ele nunca desenvolveu. Ele nunca adquiriu mais armas, ele nunca adquiriu mais ferramentas. Ele nunca adquiriu uma preparação maior. Aí olha isso aqui, diga comigo também. Capturaram Ló, o sobrinho de Abraão, que morava em Sodoma. Diga comigo, e tudo o que ele possuía. Porque isso aqui é uma das coisas que mais me causa temor. É esse ponto. Ele tinha uma fé, mas uma fé que não pôde defendê-lo. Ele teve uma fé, mas uma fé que não pôde protegê-lo. Uma fé que não protegeu ele, uma fé que não protegeu a família dele, uma fé que não protegeu a casa dele, uma fé que não protegeu os bens dele. E aí entra o título dessa reunião, aí entra o relacionamento com Deus. Porque às vezes nós nos convencemos de que está bom, quando na verdade eu tinha que perguntar, o que eu tenho é o suficiente? Eu não vou perguntar se está bom participar de 1, 2 ou 3 cultos. Eu vou me perguntar se o que eu tenho é suficiente, porque uma enfermidade pode chegar a qualquer momento, e eu preciso ter a unção e a fé suficiente para vencê-la, senão eu perco para ela. Eu não vou trabalhar na minha cabeça, já está bom, já fiz o bastante, já orei o bastante, já busquei o bastante. Eu vou entender e vou procurar entender o que eu tenho é o suficiente, porque um problema pode chegar a qualquer momento. E será que a autoridade que eu tenho, a unção que eu tenho, o poder que eu tenho, a comunhão que eu tenho, o relacionamento com Deus que eu tenho, é o suficiente para me livrar? É o suficiente para me proteger? Quando o meu ponto de vista passa a ser esse, então agora eu não baseio mais quantas vezes eu vim ou deixei de vir à igreja. Eu agarro todas as oportunidades que eu tenho, porque eu sei que no momento em que nós estamos, toda arma é bem-vinda. Todo apoio é necessário. Todo apoio é necessário. Então, eu quero que você entenda isso. Por quê? Porque ele tinha fé, mas não adiantou. Ele até cria em Deus, mas não adiantou. Por quê? Porque ele não tinha o suficiente. Aí eu perguntava, isso está amarrado no nome de Jesus e que não volte nunca mais essa mesma condição? Mas se você parar para olhar para a China agora, o que está acontecendo lá nesse exato momento? A mesma coisa que começou a acontecer em 2019. Você vê que está caminhando para a mesma coisinha em 2019. Que depois saiu de lá e virou tudo o que virou, e você conhece muito bem, porque já foram 2 anos nessa condição. Aí eu perguntava para a igreja, e eu quero perguntar para você, quero perguntar para você que está na transmissão, o que você tem com Deus, a comunhão, o relacionamento, a disciplina, a prioridade que você dá a Deus, é o suficiente para te guardar e te proteger se as coisas voltarem tudo como era? Se 2020 voltar, se 2021 voltar, o que você tem te mantém vivo? Protege você, protege sua casa, protege sua família, protege o seu negócio. A vida que você construiu em Deus, o relacionamento que você construiu em Deus, caso aquele tempo volte, é o suficiente? Se não for, então você está perdendo tempo com o quê? Porque quando a guerra chegou, eles levaram os ímpios, afetaram os ímpios, prejudicaram os ímpios,
Mas aí entra um ponto que me choca: levaram também Ló. Levaram também tudo que Ló possuía. Só que olha o outro lado. Um homem de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abraão, o hebreu, que morava junto ao bosque dos carvalhos, pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abraão. Quando Abraão soube que o seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 300 homens treinados que tinham nascido em sua casa e perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupos e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abraão, diga comigo, mas Abraão os perseguiu até, enquanto um foi levado, o outro estava perseguindo. Enquanto um perdeu, o outro estava se sobressaindo. Ambos criam no mesmo Deus, ambos tinham a mesma fé. Por que que foi tão diferente? Porque Abraão não se contentou só em crer em Deus. Abraão não se contentou apenas em estar com Deus. Abraão pegou a palavra que nós pregamos no domingo. Uma vez que estamos em Deus, Ele espera que crescemos, porque as lutas estão crescendo todos os dias. Se eu não cresço, daqui a pouco eu me enfrento com um problema que eu não consigo vencer. E o problema não é Deus, a culpa não é Deus. Aqui nós vemos 2 homens com a mesma fé, criam no mesmo Deus, vieram do mesmo lugar, pertencentes à mesma família, só que um se contentou apenas em crer em Deus, um se contentou apenas em acreditar na existência de Deus, o outro nunca parou de crescer. Quando a guerra chegou, nós vemos o que funciona e o que não funciona, o que adianta e o que não adianta. Abraão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os outros prisioneiros. Depois que Abraão regressou, diga comigo, vitorioso. O problema é que levou uns, não levou Abraão. Enquanto uns perderam, Abraão voltou vitorioso. Por quê? Porque era um homem que tinha o suficiente. Era um homem que o que ele tinha plantado era o suficiente. Era um homem que tinha crescido o suficiente para não perder. E aí nós precisamos começar a olhar para a nossa vida, precisamos começar a olhar para o que estávamos acostumados a fazer, para o que estávamos acostumados a viver. E eu me pergunto por quê? Porque eu tenho as minhas inclinações. Eu me pergunto porque eu tenho pontos que eu não posso me distrair. Eu me pergunto isso constantemente. Será que eu cresci o suficiente para não deixar que aquela área que me dominou uma vida inteira volte a me dominar? Que me afetou uma vida inteira volte a me afetar? Ah não, mas eu estou na igreja. Ló também estava e nem por isso ele foi poupado. Não, mas eu creio em Deus. Ló também cria e nem por isso ele foi poupado. Ele nunca cresceu. Ele não se desenvolveu. Ele não teve ferramentas necessárias. Espera aí, se a minha vida de oração não está o suficiente para me dar o poder que eu preciso, então o que eu devo fazer? Se o meu relacionamento com Deus não é o suficiente para me dar todo o poder que eu preciso, então o que eu devo fazer? Porque continuar do jeito que eu estou, continuar da mesma forma, permanecer da mesma maneira, pode ser um risco. Pode ser um risco. Um risco que pode custar a minha vida, um risco que pode custar os meus sonhos, um risco que pode custar todo o plano que Deus tem comigo. Por quê? Palavra de segunda-feira, diga comigo, forçado pelas circunstâncias. Será que você tem as ferramentas necessárias para que quando você for forçado pelas circunstâncias, você não ceda como Saul cedeu? Será que você tem o necessário para que quando for forçado pelas circunstâncias, você não se deixe levar por elas e coloque tudo a perder como Saul perdeu?
Porque quantas vezes, forçados pelas circunstâncias, nós, para não perdermos algo aqui, nós perdemos algo muito maior, que era o que Deus tinha conosco. Porque forçado pelas circunstâncias, ele não queria perder a guerra, ele não queria perder os soldados. O que ele fez? O que ele não deveria fazer. Maravilhoso, ele não perdeu a guerra, ele não perdeu os soldados, mas ele perdeu todo o plano que Deus tinha com ele. Aí eu pergunto, você vai continuar com esse sentimento à custa do quê? Você vai continuar com esses hábitos à custa do quê? Que às vezes, eu não quero perder isso, eu não quero perder aquilo, mas você já parou para analisar que você está perdendo tudo que Deus tinha com você? Tudo que Deus tinha com você? É por isso que esse treinamento ele é necessário. Não é só eu treinar os de fora, mas é eu treinar aqui dentro. Eu não vou treinar só a minha família, eu não vou treinar só os meus, como nós falamos no culto do cultivo familiar. E eu não volto nesse assunto porque nós acabamos de sair dele. Eu não vou perguntar como você tem treinado seu filho, sua filha, como você tem treinado seu cônjuge, como você tem treinado a sua família para resistir a tudo que está acontecendo. Só que agora eu trago para você. Só que agora eu trago para você como você tem se treinado. O que você tem feito para não voltar mais para o lugar de onde você saiu? O quanto você tem crescido para não ser roubado mais nas áreas que você estava sendo? O quanto você tem se desenvolvido para não perder para aquilo que está todo mundo perdendo, para não ser afetado por aquilo que está todo mundo sendo afetado? Porque o Deus era o mesmo. A fé era a mesma, eles criam. Só que um cresceu, o outro não. Um amadureceu, o outro não. Um se desenvolveu, o outro não. Um teve um compromisso com Deus, o outro não. E aí eu pergunto, o quanto nós temos nos comprometido e dado a Deus o que Ele espera? O quanto? Porque no final das contas é isso que vai determinar. No final das contas é o quanto você tem. Será que você tem palavra suficiente? E quando eu digo ter palavras, não é participar de cultos, porque nos cultos você tem. Mas será que você tem palavras suficientes dentro de você para te convencer a continuar crendo quando nada mais te mostra motivos para continuar crendo? Será que você tem consciência do que Deus é e de tudo que Ele pode fazer? Porque nós não sabemos o que pode acontecer. Nós não sabemos o que vem por aí. Nós não sabemos como será os próximos meses, nós não sabemos como será os próximos anos, mas uma coisa eu sei, eu preciso de toda a arma que tiver disponível para mim. Por isso que cada oportunidade tem que ser aproveitada. Porque se a história começar a se repetir, será que a minha fé é o suficiente para me fazer passar? Porque quantos cristãos que não morreram na fé nesses 2 anos que nós passamos aí, nesse abre e fecha tudo? Quantos sonhos não morreram? Quantos projetos não morreram? Quantas pessoas não se deixaram levar pelas circunstâncias? E aí eu pergunto, você está pronto para passar por tudo isso de novo? O que você tem é o suficiente? Quem assistiu o filme que a bispa passou no domingo? Só vocês? Gente, assista. Assista. Porque isso é uma grande ferramenta que nós vamos. E sabe, eu falava ainda sobre isso. Sabe qual é o maior problema dos cristãos dentro da igreja? O maior problema dos cristãos é crer no que eles recebem. Você sabia que tem pessoas que até hoje não foram fazer uso do azeite que elas receberam? Aí a pessoa ela pode apresentar para mim todas as desculpas, foi corrido. Nossa, eu tive, mas sabe qual é a verdade? Ela não crê, porque se ela realmente cresce nisso, ela já teria ido ungir tudo há muito tempo.
Sabe por que às vezes nós vemos algumas pessoas que elas acabam não aproveitando? Você acha que nós vamos aqui ficar falando coisas por falar? O que nós falamos aqui, o que a bispa traz aqui, peraí, primeiro ponto, você acha que a bispa ela vai perder tempo assistindo coisas que não têm relevância ou importância? Alguém com tantos afazeres como ela? Então, para que ela venha falar de um filme aqui, é porque aquilo acrescentou a ela. E se acrescentou a ela, será que não tem o que acrescentar a nós? Se aquilo foi benéfico para ela, será que não seria para nós? Mas por que muitas vezes nós não fazemos? Sabe por quê? Porque nós não achamos que precisamos disso. Essa é uma das maiores guerras e uma das maiores lutas que é enfrentada dentro da igreja, levar as pessoas a crer nas direções. Porque o maior problema dentro da igreja, sabia que é um problema de fé? Que é um problema de fé? Nós falamos da oração de Daniel. Quantos que até hoje não fazem a oração? Nós falamos do painel dos sonhos. Quantos que até hoje não têm o seu painel dos sonhos? Nós falamos, olha, é um tempo que nós devemos entender, é um tempo que nós devemos compreender o que Deus está requerendo. Olha, Deus requer a proximidade, Deus requer relacionamento, Deus requer comunhão. Separe, se você não consegue parar conosco às 6 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde, separa 3 períodos que você consiga parar para orar. Para orar, mas tem muitos que até hoje não fazem isso. E por que não faz? Vamos falar, vamos dar o nome certo às coisas? Porque não crê. E aí entra um ponto muito sério. E essas são ferramentas e armas que nós poderíamos usar se o dia mal chegasse, mas eu não tenho elas. Porque quando vem uma notícia ruim de alguma piora ou de alguma coisa que está para acontecer, sabe o que eu faço? Eu corro para o meu painel dos sonhos, para não ficar com a imagem que está sendo mostrada, mas para ficar com a imagem que o Senhor me deu. Então eu não tenho o céu estrelado para olhar como Abraão, mas eu tenho projetos e sonhos que eu fiz para esse ano, que é uma das ferramentas que eu utilizo para tirar o meu olhar do problema e colocar o meu olhar em algo que vai me dar esperança. Se você não tem, você já não tem uma arma maravilhosa que você poderia usar. Quando nada à sua volta parece caminhar bem, você pode correr ao que o Senhor prometeu, porque o querer e o efetuar vem de quem? Não vem de Deus? Então quem me deu o desejo e o sonho para projetar todo aquele painel, para colocar aquelas coisas ali? Deus. E quem que vai realizar todas elas para mim? Então é uma ferramenta onde eu não deixo a minha fé desanimar, mesmo diante do que eu estou vendo. Eu corro para lá. Ah, chegou uma situação, eu posso chegar e dizer: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho sido fiel. Fazer a oração de Ezequias, isso foi uma ferramenta que Ezequias usou, a fidelidade dele. Foi uma arma que ele usou contra uma enfermidade que não tinha cura. Ele ouviu do próprio Deus: Ezequias, põe a tua casa em ordem, você vai morrer. Ele virou para a parede e disse: o Senhor sabe que eu tenho sido fiel. Qual foi a ferramenta que ele usou para reverter uma sentença não dada por homens, mas dada por Deus? A fidelidade que ele veio exercendo. É por isso que o que eu estou construindo em Deus é essencial. Porque a guerra, ela pode chegar a qualquer momento. E quando ela chegar, é o que eu tenho batido, é o que eu tenho falado bastante. E eu quero ler o Efésios 6 aqui na mensagem. Eu nem pedi para separar, como sempre, né? Eu acabo pegando aqui, tem coisas que vêm de última hora. E eu quero que você entenda isso para a gente orar. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Efésios 6. Para encerrar, lembro que Deus é forte e quer que vocês sejam fortes. Diga comigo: tomem tudo o que o Senhor
providenciou para vocês, diga, armas eficazes, feitas com o melhor material. É o que cada culto é. Olha, pegue tudo que o Senhor providenciou para vocês. Cada culto, seja na segunda, na terça, na quarta, na quinta durante o propósito, na sexta, no sábado durante o propósito, no domingo, cada culto é uma arma feita com o melhor material que o Senhor preparou, que o Senhor planejou para você. Porque você sabe, não importa quantas pessoas tem aqui, se a igreja estiver cheia, ou se tiver uma única pessoa sentada aqui, o que vai ser dado para você é o melhor. Sabe por quê? Porque nós nos preocupamos com isso. Nós precisamos treinar e preparar vocês. E eu não quero ser responsável por ter dado uma ferramenta para você que não funciona. Eu não quero carregar a culpa, é por isso que não tem aqui aquela história, vamos ver o que Deus tem para nós aqui, o fulano aqui falou isso, você vai vencer, e pronto. Não, por quê? Porque eu quero me certificar que a arma que você está recebendo vai funcionar a hora que você precisar. Porque não tem nada mais terrível da hora que você precisar de uma arma e ela falhar na tua mão. É verdade ou não é? Então eu não quero uma palavra que a hora que você precisar fale. Ou a hora que você precisar não atinge o propósito que deveria. É por isso que aqui, muitas vezes, nós vamos ao limite. Ao limite, hoje mesmo, igual a pastora Jéssica agora nos jovens, até com a voz ruim, mas estava aqui dando o melhor material que ela poderia dar. Às vezes a gente percebe, até mesmo a própria bispa, já com a voz desgastada, mas fazendo um culto de 3 horas, para quê? Para dar a você, para dar a mim o melhor material. Porque se eu fracassar não é culpa do material, o material era bom, a arma era boa. A nossa luta é essa, peguem tudo que o Senhor providenciou para vocês. Armas eficazes feitas com o melhor material. Diga comigo, vocês terão de usá-las para sobreviver às emboscadas do diabo. Você precisa de tudo isso, um culto. Diga comigo, não se trata de um jogo com amigos no fim de semana, uma diversão esquecida em poucas horas. Diga, é um estado de guerra permanente. Diga comigo, uma luta de vida ou morte contra o diabo e os seus anjos. Não é uma brincadeira. Nós precisamos fornecer o melhor material possível dentro da nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos jovens, para os nossos adultos. Por quê? Porque o diabo está usando tudo que ele tem. E nessa guerra o mais forte prevalece. Nessa guerra o mais forte prevalece. Por isso que nós devemos usar. Aí ele diz assim, ele continua. Diga comigo, estejam preparados. Vocês lutam contra algo muito maior que vocês. Aceitem toda ajuda que puderem. Diga comigo, toda arma que Deus providenciou para no fim da batalha, você ainda esteja de pé. Você precisa de toda ajuda, você precisa de toda arma. Por quê? Porque nós não estamos num momento de brincadeira. Nós não estamos. Aqueles 2 filmes, tanto a Chamada como a Insanidade de Deus, os 2 filmes, eles mostram para nós. E se o Ocidente começar a viver o mesmo que o Oriente vive, nós temos o suficiente para resistir como eles estão resistindo? Nós temos o suficiente? Porque assistindo aquele filme, nós temos que fazer a mesma oração que os discípulos fizeram. Sabe aquela oração quando Jesus falou para eles perdoarem? E aí eles falaram, Senhor, aumenta a nossa fé. A hora que eu comecei a ver aquilo, eu virei e falei, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Porque é como ainda eu ouvia, Se nós pararmos para analisar os problemas que nós temos aqui no Ocidente,
são problemas de rico. Os problemas que nós temos aqui, talvez, é que eu não conquistei o carro ainda que eu sonhava, eu não conquistei a casa ainda que eu sonhava. Pô, eu não estou com o salário ainda que eu sonhava. Nossa, eu não trabalho ainda na empresa que eu sonhava. Ainda eu não estou com a família que eu sonhava. Já parou para ver que até os nossos problemas aqui, eles são problemas de rico. É o que ainda nós não conquistamos. É a casa, é o carro, é a família, é aquele dinheiro, é aquela profissão, é aquele lugar. Lá, eles estão tendo que pagar com a própria vida. Com a própria vida. Eu vi aquele homem declarando, e a hora que ele é preso, o policial vira e diz assim, ó, eu vou matar o seu filho, eu vou matar a sua esposa. Você não se preocupa que eles podem morrer pelo fato de você ficar aí pregando esse evangelho? O cara olha e diz assim, se a minha esposa morrer por isso, e se o meu filho morrer por isso, eu serei o homem mais orgulhoso da face da terra. A hora que eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, não, aumenta a minha fé, porque nós precisamos. Nós estamos numa guerra permanente, nós precisamos usar tudo. Cada culto é uma ferramenta que pode faltar para você. Cada reunião que você despreza é uma arma que te pode faltar lá na batalha que você vai enfrentar. Você não sabe o que vem por aí. É por isso que a oportunidade que eu tiver para estar na igreja, eu tenho que estar. Para orar, eu tenho que orar. Para estar com Deus, eu tenho que orar. Eu tenho que estar. Por quê? Porque eu não sei o que pode acontecer, mas eu quero estar preparado, porque independente do que aconteça, para mim será o resultado de Abraão. Eu prevaleço, eu venço, eu ajudo, eu liberto, eu transformo, eu curo, eu tenho poder, eu tenho graça, eu tenho unção. Eu não serei aquele que será levado. Eu não sei o que pode acontecer, mas eu não estarei no meio daqueles que serão levados. Nós temos que nos preparar para isso. E tudo isso começa com um treinamento agora para dentro de nós. Um treinamento aqui, ó. Vou parar de pensar o que vem aqui. Vou parar de sentir tudo o que vem aqui. Eu vou treinar o meu coração para não ficar com todo sentimento. Eu vou treinar a minha mente para não acreditar em todo pensamento. Eu vou treinar os meus olhos para não ligar para aquilo que ele está vendo. Eu vou treinar os meus ouvidos para selecionar as vozes que ele vai acreditar. Eu vou treinar a minha boca para declarar, para trazer vida e não para falar de problemas. Eu vou treinar a minha vida para vencer, no nome de Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. Nós precisaremos de toda a arma que está sendo disponível. É por isso que se eu tenho oportunidade de buscar mais, eu vou buscar mais. Se eu tenho oportunidade de fazer mais, eu vou fazer mais. Se eu consigo estar mais na igreja, então eu vou estar mais na igreja. Porque senão o cansaço pode estar tirando de mim, que era o que eu falava. Imagina se você deixa o cansaço te vencer e você perde um culto como esse que nós tivemos no cultivo familiar, como esse que nós tivemos às 11, como esse agora das 2. O quanto que isso não poderia fazer falta diante de uma situação, diante de um problema. Às vezes, aquele dia que hoje eu vou ficar aqui, é aquela arma que vai faltar quando eu estiver lá naquela guerra, e eu não posso deixar. Se eu estou numa guerra, então quanto mais arma, melhor. Quanto mais arma, melhor. Ah, mas e o cansaço? Eu descanso depois, apesar de que o culto, se eu chegar em casa, eu não vou descansar, eu não vou. São raras as exceções que se estiver em casa, vai dormir antes das 11. São raras as exceções, então, cansaço por cansaço, eu prefiro estar na igreja pegando armas e ferramentas que eu vou poder usar depois.
Porque, se eu vim para a igreja, eu vou chegar em casa às 11 horas, meia-noite. Mas se você estiver em casa às 11 horas e meia-noite, você não vai estar dormindo ainda. Então, descansar, você consegue descansar depois do culto? Pastor, mas é que eu estou com dor. Você está aqui na madrugada. Tem alguém que trabalha amanhã? Trabalha amanhã? O fato de você estar aqui, amanhã, a hora que o relógio despertar, você vai estar com sono ou não vai estar com sono? Pastor, que sono, eu vou estar quase zumbizando ali, né? Eu vou meio que no automático. E mesmo assim você vai trabalhar? Vai? Por quê? Porque você precisa. Você sabe o quanto é importante. Se amanhã você amanhecer com uma dorzinha, um incômodo, até mesmo com uma febre, você não vai para o trabalho mesmo assim? Então você já está entendendo onde eu quero chegar. O descanso, eu faço depois. A dor, eu trato depois. Mas há situações, eu resolvo depois. Eu preciso de toda a arma que tiver disponível, todo culto que eu puder estar, eu tenho que estar. Todo momento que eu puder parar para falar com Deus, eu tenho que parar. Toda condição que eu tiver para chamar a atenção de Deus, eu tenho que chamar. Por quê? Porque tudo isso vai me preparar para não ser mais um levado quando o problema chegar, quando a situação chegar. Eu quero, e é isso que nós vamos orar agora, é isso que eu quero que você peça para Deus agora. Senhor, eu quero essa sabedoria, eu quero essa inteligência. Senhor, eu quero essa capacidade, eu quero essa força, eu quero esse poder, eu quero mais autoridade, eu quero mais unção, eu quero mais comunhão, eu quero mais relacionamento, porque isso será indispensável nos dias que estão por vir. Eu quero mais, eu quero ter mais autoridade, eu quero ter mais poder, eu quero mais poder, Senhor. Porque eu sei que quanto mais poder, mais seguro. Quanto mais unção, mais seguro eu estou. E aí não é só eu. É a minha casa, é a minha família. Olha o final do Abraão, olha o final do Ló. Ambos crentes. Olha como a casa do Ló terminou. Olha como a casa do Abraão terminou. Ambos criam em Deus. Só que o que Ló teve não foi suficiente para proteger ele nem a família. Então é isso que você tem que buscar. Senhor, eu quero o suficiente para proteger a mim, para proteger minha família, para proteger tudo que é meu. Se precisar de mais poder, então eu quero. Se eu preciso ter mais autoridade, então agora eu vou pagar o preço para ter mais autoridade. Se eu preciso ter mais relacionamento com o Senhor, então eu vou pagar o preço para ter mais relacionamento com o Senhor, porque eu não aceito perder. Eu não aceito ser levado. Eu vou ser aqueles que vai resistir e vencer. No nome de Jesus, amém? Então fale com o Senhor agora. Eu quero que você apresente a sua vida a Deus. Eu quero que nesse momento, eu quero que você ore ao Senhor e que você diga a Ele isso. Senhor, eu estou aqui e eu preciso de toda a ferramenta. Eu preciso, Senhor, de toda a arma que o Senhor tem disponível para que eu possa resistir ao dia mau, para que eu possa prevalecer, Senhor, diante desses acontecimentos, diante dessas situações. Eu preciso do Senhor, eu preciso desse poder. Então, Senhor, me dê. Eu não quero ficar no mesmo nível. É hora de eu crescer. É hora de eu ir para níveis maiores. Eu quero, Senhor. Eu quero porque eu sei que eu irei precisar. Eu quero mais unção. Eu quero mais autoridade. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, ter. Eu quero ter mais inteligência, mais sabedoria. Eu quero te conhecer mais, Senhor. Eu quero desenvolver ainda mais esse relacionamento, porque é o que vai me garantir segurança, é o que vai me garantir alívio. Então venha, Senhor, agora. Eu peço, meu Deus, capacita cada um, capacita cada homem, cada mulher, capacita, Senhor, capacita cada um para ser capaz de resistir no dia mau, capaz de submeter as suas vontades, os seus sentimentos. Capacita cada um, Senhor, para ser capaz de subjugar
as suas emoções para fazer aquilo que o Senhor aprova. Capacita, Senhor, capacita esse homem, capacita essa mulher, capacita esse pai, essa mãe, esse marido, essa esposa, para treinar a família, para treinar os seus, a fazer o que o Senhor aprova, a ter a atitude que o Senhor aprova. É isso, Senhor, é isso que nós buscamos, é isso que nós pedimos. Eu quero, Senhor, eu quero mais do Senhor, eu quero estar preparado, eu quero, Senhor, estar pronto, eu quero, Senhor, eu quero uma igreja preparada, eu quero uma igreja pronta, uma igreja, Senhor, que não sucumbe à cultura, uma igreja que não cede às pressões, uma igreja que quando pressionada, uma igreja que quando pressionada, saia dela a verdadeira fé, saia dela a verdadeira dependência, a verdadeira convicção no Senhor, um Deus que não falha, um Deus que permanece fiel. Então vai passando, Senhor, agora, vai passando com teu sangue agora, vai entrando, Senhor, agora, vai entrando, meu Deus, em cada vida, vai agindo agora, Senhor, vai agindo agora, vai agindo em cada vida, vai operando, Senhor, agora, essa mudança, essa transformação. Meu Deus, seja com cada um, Senhor. Meu Deus, dê o que ela precisa. Senhor, ela busca nessa madrugada, ela pede ao Senhor nessa madrugada o que ela precisa, o que ela sente, Senhor, que ainda não está como deveria, aquilo que você percebe que ainda não é o suficiente. Peça para o Senhor agora, fala para o Espírito Santo: Senhor, eu estou aqui, Senhor, eu ainda não tenho a unção suficiente, mas eu ainda não tenho a autoridade suficiente, mas eu ainda, Senhor, eu ainda não tenho a maturidade suficiente, eu ainda não tenho a disciplina suficiente, eu ainda não tenho, Senhor, a coragem suficiente, mas eu quero essa disciplina, eu quero essa coragem, eu quero essa ousadia, eu quero, Senhor, eu quero esse poder, eu quero essa unção, eu quero ser preparado, eu quero ser capacitado pelo Senhor para poder fazer aquilo que é preciso, para poder fazer, Senhor, aquilo que é necessário. Peça para o Senhor agora. Esse é o seu momento com Deus, esse é o seu momento de relacionamento. É hora de você virar para Ele com sinceridade e dizer: Senhor, ainda me falta isso, Senhor, ainda eu não atingi o ponto que eu deveria atingir nisso, e o único que pode me ajudar é o Senhor, o único que pode me socorrer é o Senhor. Então eu peço, meu Deus, me ajuda a desenvolver esse hábito, o hábito de orar, o hábito de te buscar, Senhor. Me ajuda a desenvolver o hábito de estar na igreja, o hábito de me esconder no Senhor, o hábito de confiar. Eu sou ainda muito impulsivo, eu sou ainda precipitado. Se você se vê, vai falando como você se vê, vai falando a sua condição, e peça para o Senhor agora, peça para Ele te ajudar, peça para Ele te mudar, porque você não quer mais o mesmo nível, você não quer mais a mesma condição, você não quer mais a mesma realidade. Não, Senhor, nós não queremos. Nós queremos algo novo do Senhor, nós queremos algo especial do Senhor, o que vai nos levar a resistir, o que vai nos levar a passar pelo que tiver que passar, a enfrentar o que tiver que enfrentar, porque nós temos uma certeza: o Senhor está conosco, e aquele que prometeu, Ele é poderoso para cumprir. O Senhor disse que estaria conosco todos os dias. Então eu peço, Senhor, diante de cada enfrentamento, diante de cada acontecimento, que ela venha encontrar no Senhor o poder, a força, a coragem, a ousadia, a capacidade para vencer. Que ela venha encontrar no Senhor
esse poder para viver o sobrenatural, para fazer o sobrenatural, para atingir o sobrenatural, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus. Eu abençoo, Senhor, cada vida. Eu oro por cada pessoa que está aqui. Eu oro por cada pessoa que está na transmissão. Que cada um de nós venhamos saber aproveitar essas armas que o Senhor tem nos dado. Cada palavra, cada culto, Senhor, é uma ferramenta poderosa que chega para cada um de nós. Então, que todos aprendam a usá-la da maneira certa. Que cada palavra que tem saído desse altar, meu Deus, que venha ser usada por mim, porque eu sou o primeiro a precisar dela. Meu Deus, e que venha ser usada por todos, de uma maneira que vai funcionar, de uma maneira que vai gerar resultados. Eu não quero, Senhor, eu não quero apenas me encher da palavra. Eu quero que a Tua palavra atinja o propósito que ela tem que atingir. Que a Tua palavra mude o que tem que mudar, que a Tua palavra corrija o que tem que corrigir, que a Tua palavra acerte o que tem que acertar, para que ela nos leve para onde o Senhor nos prometeu, para que ela nos coloque na vida que o Senhor nos colocou, para que ela, Senhor, nos faça ser capazes de atingir tudo que o Senhor tem para nós. Tudo que o Senhor tem para nós. Eu sei que é tempo de subidas e descidas, mas eu oro, Senhor, para que possamos colocar em prática tudo que o Senhor tem nos dado, para continuarmos subindo enquanto muitos irão descer. Eu peço, meu Deus, a Sua misericórdia, a Sua graça, para continuarmos subindo. Eu peço o Seu favor para continuarmos subindo. Eu peço a Sua ajuda para continuarmos subindo, para continuarmos crescendo, para continuarmos avançando. Não deixa, Senhor, não deixa nenhum de nós retroceder, mas que possamos continuar crescendo, subindo, avançando, progredindo, em um nome do Senhor Jesus. Eu peço, meu Deus, essa disposição, a disposição em Te obedecer, a disposição em fazer a Sua vontade dentro de cada um de nós, e que eu possa deixar nessa madrugada, Senhor, homens e mulheres que entendem e valorizam momentos como esse, homens e mulheres que valorizam períodos como esse, porque ela sabe que o que ela está recebendo aqui, ninguém vai poder tirar dela, ninguém vai poder arrancar dela. Eu peço, meu Deus, que assim, cada um de nós, possamos crescer, amadurecer, evoluir, em o nome do Senhor Jesus. Eu entrego tudo nas Suas mãos, Senhor, e crendo, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio. Eu abençoo, meu Deus, o resto, o pouquinho que nos resta dessa madrugada. Meu Deus, que cada um possa descansar e ter as forças renovadas. Que cada um possa ser revigorado ao Senhor, para ter uma quinta-feira poderosa, para fazer tudo o que tem que fazer, para realizar tudo o que tem que realizar, e que possamos, meu Deus, à noite, estar aqui para o treinamento da Praça da Sé, meu Deus, cheios de disposição, de energia, cheios de coragem, em o nome do Senhor Jesus, que possamos ver ao longo dessa quinta-feira, a Sua graça, o Seu favor, em tudo que nós fazemos, Senhor, porque é assim que começamos ela, na Sua presença, e vamos terminá-la, gratos pelo Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado. Eu abençoo cada vida, eu entrego cada vida ao Senhor, leva cada um em paz para casa, coloque em segurança dentro dos seus lares, e que assim, Senhor, possamos estar preparados, prontos, com o poder necessário, a unção necessária, a graça necessária para vencer e superar o que vem aí pela frente, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém.